Olá pessoal, Daiane Araújo aqui, professora de inglês. Esse canal anda um pouquinho paradinho, mas eu acho que em 2026, aliás, feliz ano novo para todo mundo, esse canal vai voltar, vai ficar mais ativo. Inclusive, gostaria de sugestões, o que vocês acham que é legal a gente ter por aqui. Mas para começar 2016, eu vim aqui para trazer um recadinho de uma coisa que você poderia fazer, de uma coisa que você poderia talvez mudar a perspectiva para você aprender inglês em 2026 e aprender inglês para a vida, né? Que é trocar a ideia da fluência, que é tão vendida por aí, pela ideia de usar o inglês. Eu já fiz um vídeo aqui, 2 vídeos que eu queria que você, se você é novo por aqui, você assistisse. Um é por que as pessoas desistem, em que eu falo disso, como é que essa idealização de uma fluência perfeita faz com que as pessoas depois desistam do inglês. E tem um vídeo em que eu menciono um livrinho de um dos maiores especialistas em bilinguismo do mundo, em que ele fala justamente isso. Ser bilíngue é usar uma língua em alguma capacidade. Então, se você joga videogame usando inglês, bilíngue. Você é uma pessoa que lê inglês, lê artigos científicos para o seu trabalho, uma coisa, bilíngue. Ah, mas eu só leio e não falo. Isso faz parte do espectro. Você ter uma habilidade que você usa mais do que a outra também é parte dessa dinâmica do bilinguismo, né? Então, ao invés da gente pensar, idealizar essa fluência perfeita, por que a gente não troca por eu quero o inglês para eu poder usar o inglês? Para eu assistir a um vídeo, como uma entrevista de uma pessoa que é importante para o meu trabalho ou sobre um assunto que eu gosto. Por que aprender o inglês de modo que me permita ler um texto, ler um livro sobre um assunto que eu gosto, que me permita viajar e não apenas conhecer o lugar, mas conhecer as pessoas que estão lá, que é o mais legal, né? Porque saber uma outra língua te permite isso. Você não vai só visitar o lugar, você consegue começar uma conversa com uma pessoa que está ali, né? Usar o inglês. Essas idealizações de fluência, isso faz muito mal e ela é irrealista. Aquele mesmo estudioso que fala sobre isso, né? Essa fluência, esse nível muito alto que algumas pessoas alcançam no inglês, isso é uma exceção. Ele chama de special bilinguals, né? São as pessoas que conseguem atingir um nível numa língua estrangeira, numa segunda língua, né? De tal modo que ela provavelmente se torna profissional daquilo. Se torna o professor de idiomas, o intérprete, o tradutor, né? É um grupinho aí. A maioria das pessoas vai aprender a língua assim, de uma maneira que permita a elas alguma comunicação, entender o idioma, se comunicar em situações de baixo estresse. Enfim, isso é que é ser bilíngue. Então, essa pequena mudança, assim, na nossa maneira de pensar, vou começar a falar inglês. Quando que eu vou ser fluente? Não. Quando que eu vou conseguir, de fato, usar o inglês para alguma coisa? Para ler, para ouvir, para assistir a um vídeo e tal. Eu acho que se você mudar essa chave, a gente mudando essa chave, a gente tem mais chances de ser bem-sucedido na aprendizagem do inglês, né? Então, queria trazer esse pequeno recadinho aqui para a gente começar 2026. Uma outra coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo eu queria trazer isso para cá para o YouTube. Eu queria trazer tipo de vídeo, não com dicas aleatórias. Posso até explicar algum ponto, algumas expressões, na verdade irei fazer isso de modo direto talvez. Explicar uma expressão, explicar um vocabulário, falar sobre alguma estrutura. Mas eu gostaria, por exemplo, que a gente lesse o trecho de um livro em inglês juntos. Ou que a gente assistisse a um vídeo em inglês juntos e a gente aprendesse uma palavra a partir dali. Usando o idioma, a gente aprender alguma coisa nova. O que vocês acham? Eu acho que talvez alguém esteja fazendo isso por aí e eu não sei. Porque eu não acompanho esse mundo do inglês aqui, tá, gente? Porque ele me deixa um pouco irritado às vezes. Se falam muitos absurdos, né? Nesse mundo do influencer do inglês, que eu chamo influencer do inglês, porque professor a maioria não é. Né? Pessoas que aprenderam inglês de alguma maneira bem sucedida, e tudo bem, ela pode se tornar um bom profissional,
mas assim, falam coisas que são até cruéis, às vezes, né? Então é isso. Vocês acham que a gente pode fazer esse trabalho aqui? Vamos usar o inglês, né? Quem sabe a gente não monta um grupo onde a gente possa conversar sobre aquele vídeo, sobre aquele texto, tá bom? Então, um recadinho para você começar 2026, para você que quer deslanchar esse inglês, ou começar ou deslanchar, né? Desenvolver o seu inglês, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se você não é inscrito, está convidado a se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.